E se eu te disser que Jesus veio abolir a religião? E se eu te disser que ser ativista não era realmente a sua missão? E se eu lhe disser que ser ativista não significa necessariamente ser cristão? E só porque você chama as pessoas de cegas não significa que você tem a visão? Se a religião é tão boa assim, me diz, por que iniciou tantas guerras? Porque a religião constrói enormes igrejas, mas falha em alimentar os pobres. Diz às mães solteiras que Deus não as ama porque elas já tiveram um divórcio. No entanto, no Velho Testamento Deus chama de prostitutos religiosos. Religião pode até pregar a graça, mas o que eles fazem com a graça não se assemelha. Tendem a ridicularizar o povo de Deus, eles fizeram isso com João Batista. Não conseguem consertar seus próprios problemas, por isso eles tendem a escondê-lo. Só que não sabem que a religião é como um perfume num caixão. O problema com a religião é que ela nunca chega ao centro. É só mudança de comportamento como uma lista longa de tarefas. Tipo assim, vamos vestir o lado de fora para ficar legal e bonito. Isso é engraçado porque assim são as múmias do Egito. Por baixo de uma linda estrutura apodrece um cadáver. Não estou a julgar ninguém, estou apenas a exortar a terem cuidado com fachadas e aparências, porque é um problema se as pessoas só sabem que você é cristão pelos míseros posts no seu Facebook. Em qualquer outro aspecto da vida, essa lógica é inválida. É como dizer que jogas para o Barcelona só porque compraste uma camiseta do Messi. Eu também era assim, mas ninguém parecia notar, agindo como um garoto da igreja enquanto era viciado em pornografia. Eu ia à igreja todo domingo, mas no sábado ia às discotecas, agindo como se tivesse nascido só para fazer sexo e beber cervejas. Sabe, eu passei minha vida colocando essa fachada de certinho, mas agora que eu conheço Jesus, eu me gabo da minha fraqueza. Porque se a graça é como a água, então a igreja deveria ser um oceano, não um museu de gente sem pecado, mas sim um hospital para os doentes. Ou seja, na igreja eu não preciso esconder minhas falhas, não preciso esconder meu pecado, porque não depende do que eu faço de bom, depende dele. Porque quando eu era inimigo de Deus e certamente não um seguidor, Deus olhou para mim e disse, eu quero este homem. Essa atitude é tão diferente das pessoas religiosas, deve ser por isso que Jesus odeia a religião e chamou eles de tolos. Agora deixe-me esclarecer algo. Eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, eu acredito no pecado. Mas a minha pergunta é, se Jesus estivesse aqui hoje, será que a igreja deixaria ele entrar? Deixe-me lembrar que ele foi chamado de bêbado e guloso por homens religiosos. Mas o Filho de Deus nunca apoia a justiça própria, nem agora nem nunca. De volta ao ponto, uma coisa é essencial mencionar, a forma como Jesus e a religião estão em planos opostos. Veja, um é o trabalhar de Deus, o outro é uma invenção de homens. Uma é a cura e outra é a infecção. A religião diz faça, enquanto que Jesus diz feito. Religião diz escravo, Jesus diz filho. Religião te acorrenta, enquanto que Jesus te liberta. Religião te cega, Jesus te faz ver. É por isso que religião e Jesus estão em times opostos. Religião é o homem procurando por Deus, cristianismo é Deus procurando o homem. Por isso é que a salvação é gratuita e o perdão também, não baseado nos meus méritos, mas somente na obediência de Cristo. Porque Ele tomou a coroa de espinho e o sangue escorreu pela sua face. Ele levou o que todos nós merecíamos. Acho que é por isso que se chama graça. E enquanto ele era assassinado, ele gritou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque quando ele estava pendurado naquela cruz, ele pensava em você. Ele absorveu todos os seus pecados, ele os enterrou na cova. E lá pregado na cruz, ele chamou-me e disse, vem, tem lugar em meu coração. Quanto à religião, eu a odeio. Na verdade, eu literalmente sinto indignação. Porque quando Jesus disse, está consumado, eu creio que ele falava sério. Siga Jesus.